E João Fonseca fez aquilo que o Brasil queria e precisava, meus amigos. Estreou em Wimbledon com o pé direito, conseguiu uma vitória por 3-0 diante do Bautista Agut. E agora nós vamos ter a maior tranquilidade para acompanhar também o Brasil na Copa do Mundo. Mas agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essa partida sensacional. A cada set o João conseguiu subir de performance, foi superior desde o início da partida. Vamos dar uma olhadinha nos números da partida e também dar uma olhada no chaveamento para ver a situação de João Fonseca e um overview geral aí sobre os resultados do dia em Wimbledon. Antes de tudo, como sempre, queria pedir para você se inscrever no nosso canal. A gente está com a meta aí de chegar em 4.000 inscritos e deixe o seu like, porque você vai acabar convidando outras pessoas para conhecerem um pouco mais do tênis nacional, de conhecerem também um pouco mais de João Fonseca e quem sabe o nosso esporte crescer cada vez mais. Bom, João Fonseca venceu o Bautista Agut por 3-0, 7-6 no primeiro set, foi para o tie-break, 6-4 no segundo set e 6-3 no terceiro set. Eu estou gravando assim que o jogo acabou, então nem atualizou aqui no site ainda, mas eu fiz uma live, inclusive, transmitindo a partida, então imagino que quem está vendo o vídeo também pode ter acompanhado um pouquinho da live. E um aspecto que me chamou muita atenção de forma positiva para essa partida de hoje foi o saque do João. A gente sabe que o João estava sendo muito criticado desde muitos campeonatos atrás, porque ele tinha baixado a intensidade do saque dele. Eu, inclusive, imaginei que essa intensidade mais baixa no serviço do João poderia ter sido justamente ligada ao problema no punho que ele teve, depois no problema no ombro que ele teve, mas o fato é que hoje ele conseguiu se recuperar muito bem, teve 14 aces e muitos outros pontos que ele conseguiu através do saque, colocando o Bautista em muita dificuldade dentro de quadra. Foram 14 aces contra 8 do espanhol. O João cometeu somente 2 duplas faltas, enquanto o espanhol teve 4 duplas faltas aí. Um número muito positivo do João, conseguiu colocar 75% dos primeiros serviços dentro de quadra. Esse é um número realmente de elite, muito positivo. Um lado um pouco negativo foi a quantidade de pontos vencidos através do primeiro serviço, que o João conseguiu ficar somente com 65%, mas ele acabou compensando. Isso é uma coisa, inclusive, que eu falei durante a live, é que ele compensou um pouquinho dessa deficiência em determinados momentos do primeiro serviço através do segundo serviço, que o João, a gente sabe que está sacando o kick muito bem, está evoluindo nesse aspecto e conseguiu vencer 71% dos pontos com o segundo serviço. Ou seja, João realmente está amadurecendo como jogador. Existem determinados aspectos que de fato a gente sabe que ele precisa melhorar, mas ao mesmo tempo ele está conseguindo demonstrar muitas evoluções no jogo dele. Deu uma entrevista coletiva, inclusive, falando sobre a adaptação, que ele só conseguiu se adaptar bem à grama em Halle quando perdeu a primeira partida diante do Hanfmann, jogando as duplas ao lado do Altmeyer. Então, quem viu os vídeos anteriores sabe que eu já havia comentado sobre a importância do João ter jogado as duplas ao lado do Altmeyer, porque como ele precisou ficar ausente agora de Ashburn, ele já chegou em Wimbledon com um mínimo de ritmo através da quantidade de partidas que ele jogou de duplas em Halle, e agora ele consegue passar dessa primeira fase, que sempre tem um nervosismo, sempre tem um aspecto de adaptação, e eu imagino que a partir da próxima partida o João vai estar cada vez mais confortável aí para conseguir, quem sabe, ir ainda mais longe em Wimbledon. A gente sabe que o João defende terceira rodada esse ano, ele acabou sendo eliminado para o Nicolas Jarry no ano passado, ou seja, o ideal pelo menos é que o João consiga chegar até a terceira rodada esse ano para poder não cair um pouquinho mais no ranking, mas o fato é que essa partida de hoje foi extremamente positiva. Temos alguns outros números aqui, por exemplo, a média de velocidade do primeiro serviço do João, 188 km por hora, essa média estava muito mais baixa anteriormente. O João conseguiu aí 44 winners, levando em conta que foi uma partida de 3 sets, inclusive nem foram 3 sets completamente jogados, né? 6-4, 6-3, não foram tantos tie-breaks assim. Você conseguir 44 winners é extremamente complicado, de fato, principalmente em partidas na grama, que muitas vezes são decididas no saque. Então isso demonstra uma agressividade muito positiva do João dentro de quadra, e nós podemos ver também o total de pontos aqui, 114 pontos contra 99, a gente consegue ver a superioridade do João. Inclusive, apesar do primeiro set ter ido para o tie-break, o João estava uma quebra à frente e acabou sendo quebrado por um vacilo ali em um game. Realmente eu acho que baixou um pouquinho a energia dele, mas existia a possibilidade do João vencer em 3 sets sem ter ido para tie-break nem nada, o que é extremamente positivo, porque o Bautista Agut, apesar de ser um cara já experiente, com 38 anos,
ainda assim é um cara que tem um currículo louvável, tem 12 títulos ATP, já foi semifinalista de Wimbledon em 2019, acabou parando somente no Djokovic, ou seja, não é um jogador qualquer, não é um cara que tá perdido ali, é um cara que realmente sabe muito bem o que faz na grama, principalmente na grama, que é uma superfície que acaba premiando tanto a experiência. A gente sabe que o aspecto da adaptação muitas vezes acaba punindo muitos jovens na grama, que não tiveram tantas oportunidades assim de disputar torneios na grama, e o João conseguiu vencer um cara que já sabe muito bem como a bola se comporta na grama, como conduzir uma partida na grama. Então, uma partida extremamente sensacional do João, e aqui a gente já consegue ver a situação dele agora, que deve enfrentar aqui o vencedor de Hijikata e De Jong, né? É uma partida que provavelmente vai acontecer amanhã, eu não cheguei a olhar especificamente, mas você já fique de olho no vencedor dessa partida, porque é daqui que vem o próximo adversário de João Fonseca, e eu confesso para vocês que cada vez eu estou um pouquinho mais confiante para que a gente possa de fato ver o que é que vai acontecer aí nos próximos passos de João Fonseca, porque depois daquela derrota de Halle, eu imagino que muitos de vocês acabaram ficando reticentes de como seria o desempenho do João na grama. Eu vi algumas pessoas falando que acabaram baixando um pouquinho das expectativas daquilo que esperavam do João, mas eu acredito que o João ainda vai se manter muito bem, acredito que ele ainda vai de fato conseguir desempenhar muito bem. Lembrando que o João vem agora de quartas de final de Roland Garros, o que já é uma campanha muito boa, uma campanha sensacional, e agora em Wimbledon tem tudo para que o João consiga também ir longe, e quem sabe a gente vai reeditar esse encontro aí do João Fonseca diante do Djokovic. Só para eu ter a confirmação aqui de que eu não me enganei, a partida é Hijikata diante do Jesper De Jong. São dois jogadores, inclusive, perigosos, tá? Pelo que eu dei uma olhada no ano passado, ambos conseguiram vencer os seus confrontos de estreia em Wimbledon, ou seja, são jogadores que já têm experiência na grama, são caras que não dá para você baixar completamente a sua expectativa, achando que o João vai ganhar fácil, achando que é uma partida de tabela. Eu vi algumas pessoas na live, inclusive, deixando alguns comentários hoje falando que achavam que o João venceria mais fácil ainda. Se o João venceu de 3-0 com 6-4, 6-3 no último set, eu imagino que as pessoas queriam aí um pneuzinho, uma bicicleta, quem sabe, ou um triciclo, quem sabe, mas eu imagino que o João jogou extremamente bem hoje, estreou, ainda mais levando em consideração que ele não jogou na última semana. Então, vamos torcer para o próximo confronto de João Fonseca. A partida deve acontecer aí na quarta-feira. Vamos ficar de olho. Mas eu confesso para vocês que estou extremamente contente com esse desempenho que ele demonstrou hoje. E eu imagino que o desempenho deve crescer ainda mais durante o campeonato. Então, meus amigos, esse é o vídeo. Vai ser um vídeo um pouquinho mais rápido realmente. Só quis trazer essa notícia e trazer alguns pontos que eu considerei importantes. Vamos curtir a Copa do Mundo também. Daqui a pouco tem seleção brasileira diante do Japão. Um abração para todo mundo. Não esqueça de deixar um like, deixar um comentário, deixar sua inscrição aqui no canal. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.